Que alegria poder estar aqui nessa noite partilhando as coisas do alto. Estamos aqui em casa, né? Eu atualmente estou coordenador do grupo de oração Amor da Cruz, esse grupo que é missionário, onde o Senhor tem levado a partilhar da sua graça com muitos corações. E hoje, nessa noite, de uma forma especial, estamos aqui no nosso grupo de oração. Sou o pregador da noite. Então, com alegria imensa, eu quero partilhar. Vamos adentrar os mistérios do coração de Deus. Vamos nessa noite entender a vontade do Senhor, como Deus tem agido e como Deus deseja agir no coração de cada um de nós. É importante a gente entender a graça de Deus, a manifestação, o poder de Deus na vida do homem. O homem foi chamado por Deus a uma experiência profunda de amor, porque o homem foi criado por Deus. O homem é imagem e semelhança de Deus. Então o homem tem uma liberdade com Deus que ele desconhece. Deus não limita a ação e o seu poder na vida do homem. O homem é chamado a conhecer os mistérios de Deus. O homem é chamado a mergulhar na graça do Senhor. Quanto mais nos abrimos à ação de Deus, mais o poder de Deus acontece em nossas vidas. Hoje um dos pontos principais é que nós limitamos a ação de Deus em nossas vidas. Quando o homem peca, ele limita a ação de Deus. Quando o homem age pelo seu egoísmo, pelas suas vaidades, pelas suas vontades, ele limita a ação de Deus. Então Deus, ele quer nos santificar, quer nos levar a uma experiência de amor, quer nos levar a uma experiência de obediência, para que a graça dele possa agir em nós, para que o Espírito Santo possa nos santificar, para que a vontade dele aconteça. Deus a todo momento está abençoando as nossas vidas. Deus a todo momento está derramando graças tremendas sobre nós. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? Deixamos a graça passar. Muitas vezes Deus derrama a graça dele e a graça cai no chão e não nos nossos corações. Mas precisamos estar debaixo da graça de Deus. Por isso é necessário conhecer o Senhor. Por isso é necessário entender quem é Deus, como Deus age e como é a manifestação de Deus, do Espírito Santo na vida do homem. É muito importante, porque entendendo, vamos tomar posse, vamos assumir em nossas vidas essa vontade do Senhor. Deus, ele nos deu o seu Espírito Santo de amor, porque o homem sem a ação do Espírito Santo, ele é fraco, ele é limitado, ele é lento. É o Espírito Santo que dá ousadia, que dá coragem, que dá ânimo, que fortalece o homem e a mulher na batalha espiritual. Sabemos que nós temos uma realidade tanto física, humana, como também espiritual, sobrenatural. Mas muitas vezes batalhamos somente com as armas físicas. Esquecemos do principal. O mundo espiritual, ele é imensamente maior do que o natural. Mas João Paulo, como assim? O mundo natural que vemos hoje, toda a raça humana, o mundo espiritual é maior ainda? Sim. Os anjos em número são maiores do que os seres humanos na terra, porque os anjos são perfeitos, são criaturas, espíritos perfeitos de Deus. Então Deus fez os anjos em maior número, e nós temos essa ação espiritual que precisamos reconhecer, abrir os olhos espirituais, os ouvidos, para entender a vontade do Senhor. Por isso Deus nos deu quem? O Espírito Santo, para nos dar força. Atos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo para nos dar força, dar a força que necessitamos para vencer as tribulações, para ser melhor diante de Deus. Então não tem como, o homem sem ação do Espírito Santo, ele não é nada. É a mesma coisa de um carro importado, um carro lindo, um carro que ele, olhando, ele chama atenção. Mas imagine esse carro em meio à estrada, e esse carro acaba a gasolina dele. Qual a utilidade de um carro
no meio de uma estrada, de uma avenida, sem gasolina. O que serve esse carro de ser tão potente, tão lindo, sem a gasolina, sem o combustível? O homem sem o seu combustível, que é o Espírito Santo, ele fica parado, estagnado, não acontece nada na vida do homem, ele não alcança os seus objetivos, ele não vence as suas tribulações, ele não consegue ser melhor, porque ele não tem a graça de Deus, o amor de Deus. O Espírito Santo é o amor de Deus. São Tomás dizia que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho que se manifesta em nós. Então, é o segredo, é o mistério do coração de Deus que é revelado ao coração do homem através da ação do Espírito Santo. E por que eu estou falando do Espírito Santo? Porque o tema dessa noite é exatamente sobre os dons carismáticos, os dons de Deus. Vamos entender primeiramente sobre os dons, para que a gente entenda o que é esse carisma, dons carismáticos. O que é dom? O que é essa palavra dom? Cada um de nós nos abrimos a uma manifestação do poder de Deus. Deus, ele age na sensibilidade do coração do homem. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa, ela age de uma forma, ela tem uma personalidade, ela tem os seus traços. E Deus, ele encontra uma liberdade, uma sensibilidade no homem. E é através dessa sensibilidade que Deus age. Os dons são graças de Deus que nos auxiliam para crescermos e nos desenvolvermmos nas virtudes e perfeição de uma vida cristã. Deus, ele quer nos levar a sermos virtuosos. Virtude é a pessoa que alcança graça, que se santifica, que tem atitudes boas, atitudes que levam ela a melhorar. É diferente do vício, que leva a pessoa a se inclinar diante das suas fraquezas, que leva a pessoa para a ruína, para a maldição. Então, quando você insiste numa realidade, seja na virtude ou seja no vício, isso vai trazer você para uma realidade tanto de bênção, de graça ou de maldição. Se você é uma pessoa virtuosa, insiste: eu quero rezar o terço, eu quero adorar Jesus, eu quero ser uma pessoa de oração, eu quero perdoar. Então, quando você vai insistindo, lutando, isso se torna um bom hábito, se chama virtude e te leva à graça. Quando você se deixa levar pelo seu ódio, pela sua raiva, pelo seu desânimo, pelas suas revoltas, você acaba entrando em um vício. Aí vem a realidade: eu estou numa angústia, numa tristeza, então eu vou beber, eu vou usar droga. Ou até mesmo você se torna uma pessoa egoísta, se torna uma pessoa maldosa. Então isso te leva aos vícios, isso destrói, é maldição que você atrai sobre a sua vida. Então o Espírito Santo, ele entra na realidade do homem para santificar o homem, para levar o homem a ter dons. Uma pessoa que está cheia de vícios, de maldição, ela se fechou aos dons de Deus, ela não quer a graça de Deus, ela fechou a porta para Deus, porque ela está numa realidade totalmente de egoísmo, de autossuficiência. Eu sou o meu Deus, eu não preciso de Deus. É assim que a pessoa faz quando ela se volta à sua realidade de vícios, às suas maldades, ela se coloca como Deus, e é aí que ela se perde. Então o Senhor, ele vem despertar no coração do homem que o homem necessita da sua graça, necessita do Espírito Santo, necessita ser usada por Deus. Em Pentecostes, a igreja celebra e adora o Espírito Santificador, que chama todos nós servos de Cristo à vida e à perfeição. De fato, quando nos colocamos a rezar e sentimos um toque suave em nossa alma, o que é isso, senão a manifestação do amor de Deus para correspondermos ao seu amor? O que são as consolações e as alegrias de nossa frágil caminhada espiritual, a não ser o apelo do céu para que saciarmos a sede de Cristo?
Então o céu ele tem esse apelo em nosso coração, e o Espírito Santo ele nos leva a saciar a sede que temos do Senhor, de Jesus Cristo. Então o Senhor ele encontra liberdade nos nossos corações para que haja essa manifestação, para que haja a sua graça. E olha que interessante isso. Deus, ao criar o homem e a mulher, cumulou-os com 3 graus de dons: os dons naturais, os dons sobrenaturais e os dons preternaturais. Olha que interessante isso. Ao ser criado, o ser humano recebeu de Deus os dons chamados naturais. O corpo, a alma, os 5 sentidos, as faculdades, como por exemplo o raciocinar, o aprender, o ponderar, o julgar, são dons naturais que o homem recebe de Deus. É isso que nos diferencia dos animais. Somos racionais, são dons que o Senhor deu ao homem e à mulher. Os dons sobrenaturais, a graça santificante, a filiação divina, a herança do céu e ser templo da Trindade, é a ação de Deus sobrenatural, é Deus que age em meio ao natural. Se nós estamos aqui no natural, Deus age no sobrenatural, está acima do natural. Essa é a ação de Deus na vida do homem. Nós não vemos essa ação sobrenatural com os nossos olhos humanos, não. É necessário abrir os olhos espirituais, essa sensibilidade para a ação de Deus, para a graça de Deus. Aí conseguimos ver de uma forma sobrenatural a ação e o poder de Deus. Preternaturais é a inserção da morte, da concupiscência, da ignorância e do sofrimento. Então, são os dons que o Senhor nos leva a vivenciar. E aí nós entramos então nos dons carismáticos. São chamados dons do Espírito Santo. São os dons chamados extraordinário. É uma ação de Deus na vida do homem. É uma manifestação, é um impulso de Deus no coração do homem, nas atitudes do homem. Deus abrindo o homem aos dons, a essa manifestação. Os carismas se enraizam dos 7 dons santificantes do Espírito Santo. Nós, quando fomos batizados e como fomos crismados, nós recebemos os 7 dons do Espírito Santo para melhorar, para ser melhor diante de Deus, para que Deus pudesse nos usar na sua evangelização, para que pudéssemos anunciar a graça de Deus, manifestar o poder de Deus através das nossas vidas. Deus quis nos usar, Deus quis manifestar o seu poder e Ele nos capacitou para isso. Ele nos deu o seu Espírito Santo através dos 7 dons. Só para que a gente possa relembrar, porque está em Isaías 11:2 esses dons: a sabedoria, o entendimento, o conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor a Deus. São os 7 dons que recebemos no nosso batismo e confirmamos no crisma. Mas há os dons carismáticos. O que seriam esses dons carismáticos que tanto a Igreja Católica tem pregado? A renovação carismática traz de uma forma muito forte essa manifestação, nos abrindo a essa ação do Espírito Santo. Como acontece? João Paulo, como que eu recebo os dons carismáticos? Mas primeiro vamos entender quais são. O próprio apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar quais são os dons carismáticos. Vamos ver qual que são? Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Vamos entender o que são os dons carismáticos que nos santificam. Por que Deus nos dá tantos dons? E quais são esses dons, fora
os 7 dons que recebemos também 9 dons, que são os dons extraordinários. Olha quanto dom nós recebemos, quanta graça de Deus na vida do homem, quanta graça e manifestação do poder de Deus. Aí, entendendo essa ação de Deus, podemos nos abrir a essa manifestação. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 em diante. É importante que você escute, para que você possa entender essa ação de Deus na sua vida, para que você possa entender como você recebe esses dons extraordinários, carismas do Espírito Santo, dons carismáticos. É importante que você acompanhe comigo, é importante que você escute. Vamos lá no versículo 4, para que você escutando, eu vou partilhar dom por dom, como o São Paulo está descrevendo. Isso vai ficar bem forte gravado no teu coração. No versículo 4, acompanha comigo. Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Olha que o apóstolo Paulo já começa dizendo: há diversidade de dons, há diversos dons. A igreja, ela nomeia 9 dons carismáticos, mas são dons infinitos. A vida dos santos, nós vemos diversos dons, a manifestação do poder de Deus. Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Por que São Paulo está dizendo que um só é o Espírito? Porque quem dá o dom a cada um de nós, por mais que sejam diversos, é o mesmo Espírito. Que Espírito? O pneumatos, o Espírito de Deus. Pneumatos no grego. Então o Espírito de Deus é o que dá o dom a cada um de nós. Aí vamos para o versículo 5. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro que é Deus que manifesta com seu Espírito os dons na vida do homem. Essa santificação acontece pela graça de Deus, não é invenção do homem, não é uma força do homem, onde o homem fala: eu vou ter dons agora. Não, é Deus que dá o dom para o homem, que manifesta o seu poder. O homem, sem essa ação de Deus, ele não veria o sobrenatural, ele não veria a graça acontecer. A igreja não estaria 2000 anos na sua fortaleza, na sua missão de evangelização pelo mundo, se não tivesse o Espírito Santo com os dons. Porque é os dons que vai trazendo a perfeição, a santificação do homem, e que leva o homem a essa experiência de evangelização. Versículo 7: a cada um é dado a manifestação do Espírito para proveito comum. É para proveito comum que é dado essa manifestação. João Paulo, eu quero receber um dom, mas eu quero usar só para mim. Não, é para a santificação da comunidade. O dom que você recebe não é para você, é para que você possa usar na sua evangelização. O que eu estou fazendo aqui é usando o dom de sabedoria para pregar para vocês. O que a Jaqueline faz cantando é usar o dom dela para levar vocês a uma experiência com Deus. Então ela recebeu o dom de cantar, eu de pregar, então vamos nos guardar para nós. Eu vou pregar para mim, ela vai cantar só para ela ouvir? Não, ela está partilhando, porque é para comum, é para proveito de todos. Então, versículo 8: a um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria. Foi o que eu acabei de dizer. Qual o dom que eu estou usando aqui? Dado por Deus. Qual o dom que o Senhor me deu? A palavra de sabedoria. É assim que eu compreendo a Bíblia, ao ler a passagem bíblica, e aí Deus vai me dando uma clareza, um entendimento. O dom de sabedoria nos leva a mergulhar, a entender o texto e o contexto. Então é interessante que antes eu lia a Bíblia e eu não entendia nada.
E eu comecei a pedir o dom de sabedoria para Deus. Então, ao ler a palavra, o Senhor começou a me fazer entender coisas que antes eu não enxergava. Eu li essa palavra 1000 vezes e eu não entendia da mesma forma como comecei a entender com o dom de sabedoria. Então, peça sabedoria a Deus para que você entenda o que o Senhor está dizendo. É aí que essa resposta chega no coração do homem. Eu lendo a palavra de Deus, eu vejo Deus falando ao meu coração, eu entendo o Senhor direcionando a minha vida. Nossa, eu precisava tomar essa decisão, eu precisava viver tal situação, e Deus está falando ao meu coração através da sua palavra. Eu estou entendendo com o dom de sabedoria. Há outro, a palavra de ciência, pelo mesmo Espírito. A palavra de ciência, conhecida também como dom de revelação, é o Senhor que revela ao coração do homem o que ele está fazendo, como está sendo a ação dele. A palavra de ciência é assim, como que isso acontece na prática? A palavra de ciência, ela acontece no momento, no passado. É uma palavra que o Senhor dá assim, estou um exemplo. O Senhor, ele está curando uma pessoa que viveu um trauma, uma situação de decepção, uma pessoa que viveu, já aconteceu várias vezes isso, uma pessoa que foi na sua infância ou na sua adolescência foi abusada, e o Senhor, no momento da oração, ele fala assim, tem uma pessoa aqui, você é uma moça, você tem tal idade, você é assim, e você viveu tal experiência de abuso na sua infância. Neste momento o Senhor está curando essa ferida do teu coração. Ou acontece nos tempos atuais, ou é situação do passado, ou é uma situação que está acontecendo no momento. Aí imagina que estamos aqui orando e você chegou com uma dor na sua perna, uma dor na cabeça, ou você chegou com angústia no teu coração, e aí no momento da oração o Espírito Santo fala assim, através do pregador, através do ministro: tem uma pessoa que está sendo curada de tal angústia, tem uma pessoa que está sentindo uma dor na perna e ela está sendo curada. Então isso significa o dom de revelação, palavra de ciência. É Deus revelando o que está acontecendo, o que Ele está fazendo, ou o que já aconteceu, como nessa situação que eu citei. O próprio Jesus usava esse dom. Lembra aquela passagem da samaritana? Quando Jesus fala para a samaritana, você teve 5 maridos e o que está com você não é seu marido. Como que Jesus sabia se ele tinha acabado de conhecer a samaritana? Foi uma palavra de ciência, uma revelação sobre a vida da samaritana, sobre a realidade que ela vivia. Então, diversas vezes o Senhor usou o dom de ciência, de revelação. Amém. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Versículo 9. A outro, a fé pelo mesmo Espírito. O dom da fé, qual que é o dom da fé? Carismática. Todos nós somos chamados a ser homens e mulheres de fé. Mas o que é a fé carismática? Podemos usar um grande exemplo, que é o apóstolo Paulo. A fé carismática é uma fé inabalável. A fé carismática é aquela fé que você passa por tribulações, por dificuldades, e você continua firme na graça de Deus. Todos nós precisamos pedir o dom da fé. A fé carismática, essa fé inabalável, que nos leva a perseverar. Os santos tiveram o dom carismático da fé. Eles foram até o fim pelo nome de Jesus. Muitos foram mártires, foram colocados em situações de humilhação, foram martirizados pelo nome de Jesus das formas mais terríveis, mas eles não negaram a fé em Jesus Cristo. Esse é chamado o dom da fé, o dom da fé carismática. A outro, a graça de curar doenças.
O dom de cura é um dom muito conhecido nos grupos de orações, é um dom que é muito clamado nos momentos de orações, aonde nós oramos na assembleia ou diante do Santíssimo por alguma pessoa, aonde nós clamamos a graça de Deus que possa ser derramada. O que é o dom de cura? O dom de cura é Deus agindo numa enfermidade que a pessoa tem. A pessoa tem problema de coluna, tem problema de enxaqueca, dores fortes de cabeça, ela tem hernia de disco, a pessoa tem alguma situação de dor, a pessoa tem insônia, ela se sente muito oprimida. Então o que acontece? Em vez da pessoa tomar um remédio ou ela fazer uma cirurgia para aquela situação, para as dores dela, para a enfermidade dela, o Espírito Santo ele vem agindo com o dom de cura e acelera a melhora da pessoa. O que ela faria numa situação de cirurgia, vamos usar um exemplo, o que a pessoa faria o tempo que ela levaria numa cirurgia e meses de recuperação, no momento da oração de cura ela é curada e ela volta ao seu estado normal. Eu me lembro de várias pessoas que eu orei que estavam com a perna quebrada, braço quebrado, e ao orar por essas pessoas, elas voltaram ao estado normal, tiraram o gesso naquele mesmo momento e moveram o braço. Isso eu vi diversas vezes orando por cura, Deus curando pessoas, soltaram o gesso na hora. A pessoa mostrava as fotos como que estava o meu pé, como estava o meu braço, e agora ele está movimentando normalmente. Isso é um dom de cura já voltado quase a milagre, né? Então, o que poderia acontecer numa situação de cirurgia, Deus acelera. A pessoa chegou com dor de cabeça. Eu me lembro que eu preguei aqui no São Bento, no grupo de oração, 70% das pessoas do grupo de oração estavam com enfermidade. Tinha pessoa com dor de dente, tinha pessoa com febre no momento, e eu chamei todas as pessoas, uma por uma, orei uma por uma, e todas elas foram curadas. A pessoa que estava com febre voltou ao estado normal dela, a pessoa que estava com dor de dente foi curada, as pessoas que estavam com dores nas pernas saíram sem as dores. Então o Senhor aliviou aquele sofrimento que estava sobre elas com o dom de cura. O André também tem o dom de cura. Deus já usou de forma poderosa o André, muitos testemunhos também. Vamos para o versículo 10. Há outro dom de milagres. Qual é a diferença de cura para milagres? O dom de milagres é quando os médicos desenganam. Os médicos dizem assim: tal pessoa, ela está com câncer, está com uma doença em fase terminal e não tem mais jeito para ela. Quando os médicos já não podem fazer mais nada, é aí que Deus entra e age com um dom sobrenatural do Espírito Santo, o dom de milagres. Quantas pessoas que eu já vi sendo curadas, que os médicos já tinham desenganados e foram curadas através do dom de milagres. Quantas pessoas que eu vi sendo curadas de hernia, de disco, pessoas que estavam numa situação de enfermidade, pessoas que estavam depressiva há anos numa cama, depois da oração levantarem da cama, depois da oração voltarem a andar, depois da oração voltarem ao seu estado normal de saúde. Quantos milagres Deus já realizou? Eu me lembro de um testemunho do Nil Vélez. Nil Vélez ele é dos Estados Unidos, e o Nil Vélez ele tem um dom de milagres. É interessante que o Nil Vélez ele foi diagnosticado câncer em todo o seu corpo. Havia câncer sobre todo o seu corpo. Os médicos tinham dado 3 meses de vida para ele. O Nil Vélez, por ser um homem de Deus católico, ele tomou posse da graça de Deus. Ele tomou posse daquela passagem de Pedro: por tuas chagas fomos curados. E ele, numa cama de hospital, numa maca de hospital, num quarto, ele começou a clamar o poder de Deus, o derramamento do Espírito Santo, e o Senhor, naquele dia, realizou um milagre sobre ele.
o Senhor realizou um milagre e deu a cura que ele tanto clamava, que era a cura do seu câncer. Ele voltou para sua casa, desenganado pelos médicos. A família, todos na família achavam que ele ia morrer. Passou-se os 3 meses e ele estava bem, saudável. Passou-se 1 ano, ele estava bem. Passou-se 10 anos, 20, 30 anos e ele continua firme, glorificando a Deus, e os médicos não sabem explicar como ele ainda está vivo. Como ele ainda está vivo, é um milagre de Deus. E o Nilveres, testemunhando na sua própria vida o dom de milagres, Deus começou a usá-lo também. Ele começou a orar pelas pessoas de cadeira de rodas, as pessoas começaram a se levantar, enfermidades internas, Deus começou a curar. Mas há um testemunho do Nilveres que é o que eu acho mais tremendo, mais forte, que ele falou que estava pregando, havia um ginásio lotado, e ele estava pregando, evangelizando, e aconteceu que ele deu uma palavra. Tem uma pessoa sendo curada, uma palavra de ciência, uma pessoa sendo curada de câncer. Ele lançou essa palavra na assembleia, e aí um homem que estava lá no fundo gritou: foi eu fui curado. E o homem veio em direção a ele, que ele estava lá no palco, e o homem veio em direção a ele: foi eu. Mas o homem foi reprimido pela multidão. As pessoas começaram a dizer assim para ele: não, você não está curado. O homem falou: sim, eu estou curado. A fé carismática. As pessoas gritavam: não, você não está curado. Por que as pessoas gritavam isso? Porque o câncer do homem era na face dele, era um câncer aberto na face dele. Todo mundo dizia: você não está curado, olha o seu rosto. E ele dizia: sim, eu estou curado. E ele veio em direção, ele tomou posse da palavra, ele tomou posse. E aí o Nilveres viu todo mundo ali exortando aquele homem, dizendo que ele não estava curado. E ele lembrou quando todo mundo disse isso para ele, mas ele acreditou no Senhor. Então sabe o que ele fez? O Nilveres pulou do palco e foi correndo em direção ao homem, e foi no corredor, e no meio do corredor ele encontrou aquele homem. Quando ele chegou perto do homem, ele colocou a mão no câncer do homem, no rosto, e ele puxou aquele câncer. Naquele mesmo momento, o rosto daquele homem ficou normal, lisinho, sem nenhuma cicatriz. Foi um milagre na frente de toda a multidão. O rosto do homem voltou ao seu estado normal, sem nenhuma cicatriz. Foi um milagre, dom de milagres. Não é só sacerdote que Deus usa, mas os leigos também. Os leigos também. Eu me lembro, para você ver, para você acreditar, que eu estava no Ibirapuera com os irmãos lá do Campo Limpo da Catedral, e lá nós fomos lá curtir uma tarde, louvar o Senhor, levamos um violão, foi uma tarde maravilhosa. E aí tinha um homem com a sua esposa no parque. Ele estava numa cadeira de rodas, e o Espírito Santo tocou meu coração para ir fazer uma oração por esse homem. Eu chamei o pessoal, a gente se apresentou da Igreja Católica, do grupo de oração, e nós começamos a fazer uma oração. A esposa dele permitiu, ele tinha alguma dificuldade na fala, e nós começamos a orar. E por graça de Deus, aquele homem, depois da oração, ele se levantou da cadeira de rodas em pleno parque do Ibirapuera. Eu segurei a mão do homem e falei: em nome de Jesus, fica de pé. E aquele homem começou a andar para a honra e glória de Deus. Olha como Deus age com o seu poder, como precisamos ser ousados. Vamos prosseguir, que o tempo está curto aqui. Há outro, o dom de profecia. O dom de profecia é diferente do dom de ciências de revelação. A profecia, Deus não revela o que está acontecendo, o que já aconteceu. A profecia é situação futura. A profecia é como se o profeta, ele estivesse no alto de uma montanha, e ele olhasse pela montanha e conseguisse ver o caminho.
que o povo iria trilhar, o que ele iria encontrar pela frente. Então o profeta, a profecia através do pregador, através do ministro, ela é usada dessa forma. Deus mostra o que a pessoa vai viver, uma situação de emprego que ela vai encontrar, uma situação de cura, uma situação de libertação, de livramento. Então Deus ele profetiza sobre a vida da pessoa uma realidade que ela vai viver, que ela vai provar na sua vida. Então, a pessoa, é uma profecia, a pessoa está desempregada, 5 dias você vai receber uma proposta, e depois desses 5 dias a pessoa vai lá e recebe a proposta. Há uma situação que ela vai viver, uma situação que ela está resolvendo, que Deus vai dar. Eu recebi uma profecia de um irmão, de um pregador, mês que vem, é uma graça que eu estou esperando de Deus, e esse servo de Deus, esse pregador, profetizou que mês que vem, ele me deu a data que eu vou receber, foi uma profecia. Então eu estou com o dom da fé, acreditando que vai acontecer. Então é profecia, é futuro, é para frente, é diferente de adivinhação. Não é mãe de Ná, não é mãe de Ná, porque a adivinhação não é de Deus. A pessoa adivinha que você vai sofrer um acidente, a pessoa vai morrer. Uma adivinhação. Não, Deus não quer que você se preocupe com o seu futuro. A cada dia basta as suas preocupações. Então Deus não quer que você se preocupe com o que vai acontecer, entendeu? É diferente da profecia, que é uma ação de Deus na tua história, numa realidade futura. É diferente, amém? Vamos lá. Há outro discernimento, o discernimento de espírito. O que é discernimento de espírito, João Paulo? Discernimento de espírito é o Senhor que nos revela o que está acontecendo numa assembleia, numa pessoa que a gente está orando. Quem é que está agindo ali? É o Espírito Santo de Deus? Ou é a ação do inimigo, de Satanás? Um exemplo para vocês verem. Eu estava num grupo de oração, num retiro, e uma pessoa repousou no Espírito. Ela repousou ali naquele momento, ela teve o seu momento de repouso. O Espírito Santo anulou as forças dela, ela repousa, e ali o Espírito Santo vai curando a pessoa no momento de repouso. E várias pessoas repousaram. Aí o Senhor, pelo discernimento de espírito, falou assim: o que está agindo nessa moça é um espírito maligno, e ela vai escandalizar toda a assembleia. Tira ela daí. Aí eu peguei e falei para um dos intercessores, eu falei assim: pega essa moça, pega mais alguns intercessores, leva ela para a salinha. Ele não entendeu nada. Eu falei: faz isso. Ele, como eu estava direcionando o momento, ele pegou lá, chamou os intercessores, levou a pessoa para uma salinha reservada. E o que aconteceu? Quando ele entrou dentro da sala, a menina manifestou. Houve um surto maligno ali, e aí eles tiveram que orar. Aí ele entendeu: se essa pessoa tivesse lá no meio, ela ia escandalizar todo mundo, entendeu? Então é discernimento de espírito. Me lembro de uma pessoa que estava em repouso. A menina entrou em repouso, meia hora tinha passado e ela não voltava do repouso, e os intercessores ficaram preocupados. Aí foram me chamar no meio do grupo de oração. Aí eu saí e fui até ela. Quando eu entrei na sala, o Espírito Santo já soprou e falou assim: ela está fingindo o repouso. Eu falei: entendi, Senhor. Quando eu cheguei perto dela, porque os intercessores tentavam reanimar, será que ela desmaiou? Será que aconteceu alguma coisa? Aí eu cheguei perto dela e falei assim: o Senhor falou que você está fingindo o seu repouso, pode abrir seus olhos. O que aconteceu? Ela abriu os olhos. Aí ela estava numa crise emocional, então ela estava fingindo o repouso. Olha a situação. Mas o dom de discernimento de espírito, para a gente saber qual é a ação que está acontecendo. Uma pessoa está clamando, caiu clamando, o Espírito Santo veio e soprou, falou: sou eu que estou agindo, pode deixar. Entendeu? Como o Senhor ele nos direciona. Às vezes a pessoa está chorando ali, será que é um espírito maligno? Não, é o Espírito Santo que está agindo, está curando as mágoas, os traumas daquela pessoa. Ela está revivendo a situação de trauma dela.
Então, por isso é importante a gente se abrir, pedir ao Senhor esse dom também de discernimento de espírito. Há outro, a variedade de línguas. Esse é um dom maravilhoso. Os dons carismáticos, esse dom de cura, de milagre, todo mundo tem? Não. É a sensibilidade, é o que eu me lembro que eu via as pessoas doentes, eu falava: Senhor, me dá o dom de cura, me dá o dom de milagre. Não, eu pedia o dom de cura. Aí eu falava: Senhor, me dá o dom de cura. De tanto eu pedir para Deus, Deus deu o dom de cura, porque eu comecei a ter compaixão pelas pessoas. Então, não é todo mundo que tem o dom de cura, dom de milagre, dom de palavra de ciência. Cada um recebe um. Tem pessoas que recebem mais de 1, 2, 3, recebem sim, depende da liberdade, mas Deus age em cada um para a santificação da assembleia, da comunidade, entendeu? Deus dá o dom de cura para um, para que ele possa orar, o dom de discernimento para o outro, mas o dom de línguas todos podem ter. Há uma diferença do falar em língua. Olha o que vai dizer aqui: a variedade de línguas, a outro por fim, que é o último, interpretação de línguas. É importante a gente entender, interpretar línguas é quando acontece uma situação do seguinte: uma pessoa está profetizando na assembleia. Isso é mais raro de acontecer. O que é esse interpretar? Uma pessoa está lá no momento de oração, a assembleia fica naquele momento de silêncio, a pessoa começa a falar em línguas. Canta lá, sore canta, chore canta. Não estou orando, isso é orar. Estou falando, canta, ore canta. Isso é falar em línguas. Então o que acontece quando eu estou falando em línguas? Tem que ter alguém para interpretar. Porque o falar em línguas é uma profecia para a assembleia. Deus quer santificar a assembleia através do falar em línguas. Então o que acontece? A pessoa interpreta. O Senhor nessa noite está curando os corações, está dando a paz, está nos direcionando. Então é a interpretação. Uma pessoa fala, a Paulinha mesmo viveu isso no retiro de intercessão. Ela falou em línguas e o padre interpretou. Olha que interessante isso. Essa é a manifestação do poder de Deus. Para que haja o falar em línguas, tem que ter o interpretar, porque senão não adianta. A pessoa falou, se não tiver que interprete, o que a pessoa falou? Ninguém vai saber. Mas qual é a diferença do orar em línguas? O orar em línguas é assim, A oração em línguas, ela é do coração do homem ao coração de Deus, não passa pela nossa mente. Quando a gente ora, alguém entendeu o que eu orei aí? Não. Por quê? Porque não é para você entender. A oração em língua, eu, João Paulo, chamo ela de oração perfeita, porque é o Espírito Santo que ora em nós a Deus. É uma oração do teu coração ao coração de Deus, não passa pela nossa mente, não é para você compreender, é Deus que está compreendendo. Quando eu estou aqui, eu estendo a mão sobre vocês e começo, o Espírito Santo está pedindo: Deus, toca o coração daquela pessoa, toca as mágoas daquela pessoa, toca a angústia daquela pessoa. O Espírito Santo ora, por isso que as curas acontecem, porque o Espírito Santo está orando ao Pai. Então a oração em línguas não passa pela nossa mente, ela é do coração, do nosso coração ao coração de Deus. Então quando estamos num momento de nervoso, momento de decisão, uma prova que você vai fazer, uma decisão que você vai tomar, você está passando uma angústia, ora em línguas, porque o Espírito Santo vai falar: Deus, dá a paz ao coração dessa pessoa. O apóstolo Paulo diz que é os gemidos inefáveis, são gemidos sem sentido, gemidos inefáveis. Então nós oramos a Deus e Ele responde com a graça sobre as nossas vidas. Então é muito importante. A oração em línguas é a porta para os outros carismas. Quer ter dom de cura, dom de palavra de ciência, dom de profecia? Então começa a orar em línguas. Quando eu posso orar em línguas? A todo momento. Lógico, não vai no meio da rua, canta lá no meio do ônibus, canta lá, tá doido? Não, vamos falar que você tá doido. Não, é orar no teu coração.
Você está em casa, está no banheiro, está tomando banho, eu não sei orar, então começa a praticar e o Espírito Santo vai te dando palavras, comecei assim, Xandala, aí depois Xanderere, Xandalabara. Então o Espírito Santo vai te dando conforme a sua prática, conforme você vai treinando. Então quando você vai, é muito interessante, eu aprendi a orar em línguas dessa forma, falando glória. Eu comecei, a pessoa falou para mim assim, você não sabe orar em língua? Eu falei, não, vamos praticar então. Glória, 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 glória. Vai, repete comigo vocês. Glória, 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 glória. Vai. Repete, vai lá. Glória, 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 glória. Olha como a oração em língua já começa a fluir no glória, glória. Aí já começa a fluir, entendeu? Então pratica em casa, pratica nos momentos de orações e o Espírito Santo vai agir com poder na sua vida através do dom de oração em línguas. O dom de línguas é a porta para os outros carismas, entendeu? Se você ora em línguas, você vai receber. E para finalizar, que nosso tempo já acabou, para finalizar, como eu recebo os carismas, que são os dons do Espírito Santo? Na renovação carismática nós fazemos o batismo do Espírito Santo, que é clamar o derramamento do Espírito Santo. Quem faz isso? A pessoa que já recebeu esse dom, o batismo do Espírito Santo. Então ela pode orar pelas outras pessoas. Não é o batismo sacramental, é a efusão do Espírito Santo. Efusão é de fora para dentro, não é infusão que é de dentro para fora. Efusão é o Espírito Santo batizando você com os dons, com a graça de Deus, e aí o Espírito Santo flui através da sua vida. Então nós vamos clamar a efusão neste momento, clamar o poder de Deus para que você que não recebeu, receba o Espírito Santo e comece a orar em línguas e se abra aos dons de Deus, para que o Senhor possa usar a sua vida. Vamos ficar de pé? Vamos nessa noite, diante da graça de Deus, da manifestação e do poder de Deus, vamos clamar o Espírito Santo, vamos deixar o Senhor nessa noite avivar a nossa alma com o seu poder. Através dessa experiência com Deus, Deus nos santifica, nós somos fortalecidos na graça de Deus, através da manifestação e do poder do Espírito Santo. Então levanta suas mãos lá no alto, deixa o Espírito Santo nessa noite ser derramado com poder sobre a tua história, sobre a tua vida. Deixa a unção de Deus preencher o vazio do teu coração, avivar a tua alma. Deixa o Espírito Santo ser derramado como fogo no teu coração. É o Espírito Santo incendiando a tua alma, colocando fogo no teu coração nessa noite. Eu quero pedir em nome de Jesus o batismo de fogo sobre a sua vida. Recebe o batismo de fogo, o derramamento do Espírito Santo, a força poderosa do Espírito Santo sobre a sua vida. Recebe essa unção, é a efusão do Espírito Santo, é o Espírito Santo queimando o teu coração nessa noite, é a unção de Deus sendo derramada, os carismas sendo derramados sobre você nessa noite. Ore canta lavassúria e canta lavassúria. Recebe essa unção de avivamento, recebe esse fogo, a unção que cura e liberta a tua alma, que restaura todo o teu viver. É a graça de Deus te santificando, homens e mulheres restaurados. E eu posso dizer com propriedade, depois do meu batismo do Espírito Santo, a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu profetizo que a partir dessa noite a tua vida nunca mais vai ser a mesma, porque Deus vai agir com poder, com liberdade na sua história, na sua vida. A unção do Espírito Santo vai encontrar espaço no teu coração, vai preencher o vazio da tua alma. Recebe o poder de Deus, recebe essa unção, recebe o derramamento do Espírito Santo, recebe a graça de Deus nessa noite. É Deus tocando a tua alma, curando as suas feridas, é o Senhor quebrando as maldições da tua vida, quebrando as correntes malignas, quebrando tudo aquilo que estava sobre a tua história, sobre a tua vida. O Espírito Santo traz esse renovo na tua alma, traz esse novo fôlego espiritual. Homens e mulheres de fogo cheios do Espírito Santo, recebe essa unção, recebe o poder de Deus. Ore canta lavachida, lavaielere, lavaielere. Ore lavaielere, canta, vai orando, deixa o Espírito Santo olhar a